Olá, eu sou o Laércio, sou enfermeiro, sou especialista em saúde mental com residência pela Universidade Estadual de Montes Claros, sou especialista em geriatria pelas faculdades, pela FAVENI, e hoje tenho a missão de falar para você sobre como eu vejo o processo de enfermagem, como eu interpreto o processo de enfermagem, como eu aplico o processo de enfermagem na minha prática. Então, basicamente essa aula é uma aula introdutória em que eu pretendo conversar com vocês aqui por uma associação livre para a gente pensar na prática clínica. Então, quando me perguntam o que eu faço, é engraçado porque às vezes o que me pergunta é assim, mas como é que é o tratamento que você faz com seus pacientes em saúde mental? Você faz tratamento no consultório como um psicólogo? Você prescreve medicação como um psiquiatra? E aí eu tenho que dizer sim e não. Medicações tem que estar no protocolo. Hoje a Psicocentro, que é que eu sou sócio dessa empresa, a gente tem protocolo instituído, nesse protocolo existe ali as medicações que os enfermeiros que atuam nessa empresa podem prescrever, mas não é uma questão ter medicações psiquiátricas que eu possa prescrever, não vejo a necessidade. Agora, outras medicações sim, medicação para dor, medicação para enjoo, a gente pode prescrever, muito tranquilo isso. Aí, exames, você pede exames também? Aí, claro, nós enfermeiros temos respaldo legal para poder pedir exames, seja exames de imagem, eletrocardiograma, exames laboratoriais, inclusive dosar vitaminas, desde que tenha no protocolo. A gente coloca no protocolo, desde que tenha para exames, não, a gente coloca no protocolo de uma forma de dar mais robustez e se amparar mais, uma vez que o discurso de que é a medicina, que é o médico, o responsável por tudo isso, e ele que tem que fazer essas prescrições, é um discurso ainda muito forte. A gente acaba entendendo que ninguém trabalha só. Então eu trabalho com médicos, é muito gostoso, é muito fácil para mim trabalhar com esses profissionais. Por quê? Porque ambos praticam um raciocínio clínico. Ambos quem? A equipe de enfermagem, não é só eu, enfermeiro, mas os técnicos de enfermagem que trabalham comigo, eles também são instigados e são educados do ponto de vista científico para pensar clinicamente. Então a ideia, quando a gente discute o caso, é que a gente entregue um resultado melhor para o nosso paciente. E isso, muito tranquilamente, é compreendido pelos outros profissionais. A medicina compreende isso muito fácil. O médico está o tempo inteiro juntando sinais e sintomas e fechando um diagnóstico. A fisioterapia, do mesmo jeito, não é? A fonoaudiologia também, então nós estamos procurando problemas para resolver. Mas caramba, o que falta para a equipe de enfermagem entender que ela também faz isso? Um raciocínio clínico. Você precisa buscar sinais e sintomas. E o meu convite é buscar sinais e sintomas do campo biopsicossocial, para que a gente possa fechar um raciocínio clínico. O que eu tenho deparado, e um dos motivos da gente iniciar essa ideia aqui de fazer um curso, eu tenho me deparado com profissionais da minha categoria que não sabem da existência de um diagnóstico de enfermagem, não sabem da existência do manual diagnóstico, a gente vai chamar de taxonomias na enfermagem. E por não saber da existência desse instrumento, eles ficam presos, presta atenção nisso, ficam presos ao discurso médico, ficam presos ao diagnóstico nosológico dado pelo médico. Então o paciente ele tem esquizofrenia, esse é o diagnóstico médico. E o diagnóstico de enfermagem? Qual é? Qual é o problema de enfermagem que esse paciente tem? E vem cá, não estou falando de problema físico, não.
que problema do campo da saúde mental do ponto de vista psiquiátrico e o seu paciente, técnico de enfermagem e enfermeiro, o que esse paciente tem de problema de enfermagem? E aí o convite é você abrir o manual diagnóstico de enfermagem, meu convite é que você utilize CIP, e olhar o que a gente tem de diagnóstico de enfermagem que correlaciona com um quadro clínico de um paciente com o diagnóstico médico de esquizofrenia. Não, diagnóstico de F20. E aí? O que você faz? Então, primeiro, essa provocação. É preciso eu trabalhar com base em um raciocínio clínico, onde eu coleto um dado. Esse dado ele vai servir para eu poder formular um diagnóstico, que não é o diagnóstico médico, para eu formular um diagnóstico de enfermagem. A partir da formulação desse diagnóstico de enfermagem, eu vou planejar como que eu vou intervir. Eu implemento essa intervenção. E aí eu avalio, para esperar que esteja ok. 5 etapas, ou uma etapa só, porque é uma forma de pensar. Eu gosto de dizer, explicar esse raciocínio trazendo o ambiente doméstico para a gente pensar. Você chega na sua casa, aí você aperta o apagador de luz e de repente você percebe que a luz não acende. Se a luz não acende, você começa a pensar no porquê que isso está acontecendo. Você pode pensar, bom, a luz deve ter cortado, eu não paguei a luz e cortou a luz. Ou a lâmpada, eu acho que queimou porque é só a da cozinha que está apagada, que não acende. Então, o que você precisa fazer? Você precisa, então, diagnosticar o problema, porque o primeiro dado você já coletou, a luz não acende. Mas por que a luz não acende? Então, por que a luz não acende, você precisa investigar, e aí você vai chegar no diagnóstico. A lâmpada está queimada. E aí você, com a lâmpada queimada, precisa fazer uma intervenção. E aí você vai planejar. Pô, eu preciso ir na casa de material de construção, no supermercado, comprar uma lâmpada para que eu possa colocar. Às vezes você não vai ter nem como fazer a troca porque você não tem nenhuma escada, não tem nada. E você precisa planejar como que você vai fazer para conseguir fazer essa troca. E depois que você planejou tudo isso, você vai começar a fazer essa troca. Começou a fazer essa troca, você vai precisar depois avaliar. Você vai precisar acender o apagador para ver se a lâmpada acende. Então, o que você acabou de fazer? Um raciocínio clínico. Acabou de fazer uma intervenção. Ah, mas você faz isso no dia a dia, né? O tempo inteiro você está pensando assim. Agora, por que eu não penso assim, Laércio? Por que eu fico preso no pensamento do outro? Por que eu fico preso no raciocínio clínico diagnóstico do meu colega médico? Ou do meu colega psicólogo? Ou do meu colega assistente social? Ou do fono do físio? Eu fico ali recebendo prescrições. Eu fico na posição de objeto perante os meus colegas de atuação transdisciplinar. E não penso. Por quê? Aí cabe a você responder. Por que você gosta desse lugar? Não ajuda a nossa classe, não ajuda a enfermagem. Então, o que ajuda a enfermagem é você escrever a sua anotação, os dados que você coletou, o diagnóstico de enfermagem que você identificou. Mas que diagnósticos são esses? Nós vamos falar. Nas próximas aulas nós falaremos sobre o diagnóstico de enfermagem. Então, basicamente, essa aula inicial, podemos chamar essa aula de -1, para a gente poder começar a pensar na prática da equipe de enfermagem. Então, eu vou me ater nessas aulas a falar do processo de enfermagem e saúde mental com abordagem interpessoal. Então, vou destrinchar um pouco do processo de enfermagem, o que a gente tem de legislação dizendo sobre isso. Vou trazer para o campo da saúde mental as legislações que nos dão respaldo legal para isso. Vou trazer, então, um pouco mais detalhado de como é a execução deste processo.
e do ponto de vista legislativo, o que nós devemos ter de teoria para poder pensar clinicamente, né? Qual lente que eu vou usar para poder olhar para o problema. A partir disso, nós vamos começar a explorar um pouco mais essa teoria da relação interpessoal, para que em seguida a gente possa implementar no nosso fazer clínico técnicas de comunicação, porque no campo da saúde mental a gente está lidando com a dimensão da linguagem, a dimensão da palavra, e aí a partir desse conjunto, teoria, mais o processo, mais técnico de comunicação, eu vou dar o nome de abordagem interpessoal. Então, quando eu realizo o processo de enfermagem, que é também conhecido como a consulta de enfermagem, quando eu utilizo uma teoria de enfermagem, quando eu utilizo técnicas de comunicação, eu estou trazendo uma abordagem para a minha clínica. Eu consigo ser terapêutico, porque eu vou trabalhar com o diagnóstico de enfermagem, que está no campo psicossocial. E se está no campo psicossocial, vai me convidar a lidar com a dimensão da subjetividade, com a dimensão daquilo que eu não pego. Então, eu estou falando de intervenções de enfermagem na qual eu não toco neste corpo com as mãos. Que o organismo que eu trabalho, eu gosto de pensar na mente como organismo, depois eu posso falar sobre isso, eu vou tocar nisso de uma forma diferente. E às vezes, muito comum na minha clínica, que eu não posso fazer alguma intervenção no corpo porque eu não sou permitido. E eu preciso fazer algumas coisas que vêm antes, que está no meio da relação. Dessa interação que envolve uma comunicação verbal, uma comunicação não verbal, uma comunicação paraverbal. E me deparo muitas vezes com uma resistência do meu cliente e a resistência dos meus colegas de trabalho também de lidar com a dimensão do psicossocial. Então, contextualizando, será esse o nosso norte. Vamos usar algumas literaturas como o Enfermagem Psiquiátrica, da Margit Stefanelli. Vamos usar a Teoria da Relação Interpessoal de Piplow. Usaremos Lauva Larrondro. Usaremos a Classificação Internacional para a Prática da Enfermagem, CIP. E outras tantas literaturas que a gente pode usufruir nesse primeiro momento, nesse curso chamado Processo de Enfermagem e Saúde Mental com Abordagem Interpessoal. Vai levar como teorias bases, como literatura base, esses autores que eu mencionei. Então, nos encontramos na próxima aula. Obrigado pela atenção até aqui. Já, se você estiver pelo Instagram, estiver pelo Facebook ou estiver pelo YouTube, comente, coloque suas dúvidas ao longo do curso. E esse é um curso que vai ficar aí nas plataformas. Se não ficar no Instagram, nas outras áreas, vai ficar no YouTube. Compartilhe com mais profissionais para que nós possamos, então, fazer uma prática de enfermagem avançada.